Ok, ok. Muito bom dia a todos que estão assistindo esse vídeo. Estamos aí em mais uma aula de um novo conteúdo acerca aí do que seria os fusos horários, ok? Então estarei desde já compartilhando aí uma tela, que esta tela irá nos encaminhar aí acerca do que seria os fusos horários. Bom, dentre as principais características e os objetivos do nosso fuso horário, primeiramente temos que entender aí a questão do que viria a ser o fuso horário. O fuso horário nada mais é do que a diferença de horas entre cada lugar do nosso planeta, né? Então, para qual objetivo chegou-se à conclusão que em cada lugar do mundo deveria ter um horário diferente? Primeiramente, uma padronização do nosso horário, né? Uma maior integração do mundo, uma velocidade no avanço tecnológico e um sistema de comunicação mundial. Nesse caso aí, no que se consiste? Primeiramente, temos que entender que o Sol, a luz do dia, vamos dizer assim, ela aparece de formas diferentes no nosso planeta. Por exemplo, enquanto no Brasil pode estar um horário pela manhã, no Japão pode estar num horário de noite. Então, chegou-se a essa conclusão de uma padronização de um horário. Ou seja, para não haver um horário único, como o exemplo de 11 horas da manhã no Brasil, 11 horas da manhã no Japão, mas iria ficar uma coisa estranha. Por quê? Porque seria 11 horas da manhã no Japão, porém estaria de noite. Então, para manter uma certa proporcionalidade na nossa visão e no horário, estabeleceu-se aí essa divisão, ok? Bom, vemos aqui por volta ali do século XVIII, XIX, a criação desse tratado, né, chamado Tratado de Greenwich, né, onde estabelecia a termo da longitude, a linha zero grau, né, estabelecida ali a princípio em Londres, né? Então, qualquer lugar que passe por essa longitude 0 graus seria aí o horário, né, o Greenwich Meridian Time, como zero também, a hora zero de Greenwich, que é o que muitos chamam. Outra coisa que temos que entender também acerca do fuso horário é que o sentido de rotação do nosso planeta sempre fará aí o giro de oeste para leste, ou seja, a oeste nós sempre teríamos aí as horas em atraso, né, o atraso do relógio, e as horas a leste, posição a leste, teríamos o adianto do nosso relógio. Bom, para isso, né, como devemos calcular? Para você entender um cálculo do fuso horário, você primeiramente tem que entender o seguinte: qualquer circunferência arredondada, ela sempre terá em sua totalidade 360 graus. Você pegar uma bola de futebol, ela vai ter 360 graus. Se você for pegar um ovo de Páscoa e medir ali a circunferência dele, ele também terá 360 graus. E no caso do planeta Terra, não irá fugir à regra. Nesse caso, na forma geoidal, né, do nosso planeta Terra, ele também se consiste numa totalidade desta circunferência. E nesse caso também temos que entender que o sentido de rotação do planeta Terra, ele leva aproximadamente 24 horas. Ou seja,
se fizermos um cálculo básico de 360 graus de sua circunferência dividido por 24 horas de sua rotação, obteremos 15 graus, ou seja, 1 hora seria equivalente a 15 graus. Quando o nosso planeta ele gira 15 graus, significa que ali se passou 1 hora, ou um fuso. Significando que a Terra possui 24 fusos. Uma observação a levar em conta seria que o fuso horário será considerado somente e unicamente em graus de longitude. Então, nunca se pode citar o fuso horário com a latitude. Latitude são outras formas, né? Nesse caso, a latitude aí são as linhas horizontais, temos a linha do Equador, os trópicos como referência também, né? E uma das formas, né, uma das análises que se pode fazer baseado na latitude seria aí as análises climáticas, por exemplo, tá? De vegetação e por aí vai, tá? Então, a longitude não. A longitude ela já vai trabalhar aí as linhas verticais, tá? E compreendem toda a circunferência de nosso planeta, totalizando aí 180 graus para a posição oeste e 180 graus para a posição leste. Bom, para descobrirmos o cálculo básico aí da nossa hora, nós temos aí, né? Primeiramente temos que entender, quando você trabalha a longitude, você também interpreta por hemisférios. Então, por mais conhecidos, conhecemos aí os hemisférios norte e sul, que no caso abrange a latitude, e os hemisférios da longitude seriam conhecidos aí como hemisfério oeste e hemisfério leste. Nesse caso, quando você vai fazer uma análise de fuso horário de um lugar para o outro, aonde consiste a análise de um lugar com um hemisfério oeste para um hemisfério leste, você já vai analisar o quê? Você vai analisar um cálculo de soma. E quando você trabalha aí a análise em hemisférios iguais, por exemplo, duas longitudes que compreendem ali o hemisfério oeste, aí no caso seria uma subtração. Tá? Nesse caso, dividir o resultado da operação acima por 15. Tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Se pedir a hora verdadeira ou solar, deve-se multiplicar o resto da divisão por 4 e tem a diferença em minutos. Né? Então, seria a equivalência aí até então. Né? Ou seja, a cada 1 grau que o planeta Terra rotaciona, seria o equivalente aí a 4 minutos. Ok? Aqui também temos a nossa referência, né, o local que você tem as horas. Se o local que você quer saber as horas estiver, se estiver para o lado oeste, sempre será uma subtração, e a leste será uma soma. Bom, como exemplo aqui, já eu estou indo para o quadro para fazer um exemplo melhor. Lembrando que eu irei mostrar o cálculo padrão e depois eu irei mostrar o cálculo macetão, né? Uma forma 1 milhão de vezes mais fáceis para estarmos aí aprendendo acerca dos nossos fusos. Né? Bom, Quito, no Equador, são 22 horas e 34 minutos no dia 5 de setembro. Suas coordenadas são latitude 0 e longitude 75 graus oeste. Que horas vai ser em Roma, que está localizada a 42 graus a norte e 15 graus a leste? Quando nós tratamos, gente, de fuso horário, basicamente não há necessidade de falar o grau da latitude.
tá? Basicamente, o que importa aqui é a longitude, tá bom? São os graus aí a leste ou a oeste. Então, vocês vão estar vendo aí, né? Qual seria a hora, vamos dizer que simultânea, de um lugar para o outro. A primeira coisa que nós temos que entender, de acordo com esse slide, seria qual seria a longitude, aí no caso, do primeiro ponto, que seria no Equador. Seria 75 graus a oeste. E o nosso destino seria, o nosso alvo seria Roma, que estaria a 15 graus a leste. Nesse caso, como é que eu vou fazer a minha contagem? A minha contagem seria super simples. Basta eu contar de 15 em 15 graus, né, o quanto de hora que seria aí passado. Tá bom? Então, nesse caso, eu teria 6 horas de diferença entre o primeiro ponto e o seu ponto de destino. E se eu fizer a soma, lembrando que quando chega às 23 horas e 59, a próxima hora não seria 25 horas, aliás, 24 horas, seria 0 hora. Tá? Então, o que eu deveria fazer aí? Né? Nesse caso, 22 e 34, mais 6 horas. Beleza, professor? Então, vamos lá. Vamos fazer 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 horas e 34 minutos, correto? Não. Por quê? Porque quando chega a meia-noite, ele volta a ser 0. Tá? Então, eu faria o quê? Eu faria o cálculo colocando aí o início das horas novamente. Nesse caso, daria a 4 horas e 34 minutos da manhã do dia 6/9. Eu avançaria mais um dia. Ok? Lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado, então ele vai servir de subsídio para explicação, no caso aí, do nosso conteúdo e das nossas atividades. Tá? Então, ele serve aí para quem está assistindo ao vivo e também para os que irão assistir posteriormente. Né? Um outro desafio aqui seria, se eu estiver no Rio às 16 horas e fizer uma viagem de 6 horas para Rondônia, né? Vou ter que acertar o meu relógio quando chegar lá? Isso aqui, o que você vai ter que primeiramente entender? É o mesmo fuso horário ou é outro fuso horário? Então, mais para frente, nós iremos ver aí. Né? Então, pode pensar um pouquinho que resposta seria essa. Uma outra coisa a se levar em consideração acerca do fuso horário é aí a linha internacional de data, que fica exatamente ao meio do Oceano Pacífico. Né? Então, ali nós temos... quando você segue aí a leste, tá? Você está lá na ponta do leste, lá na Austrália, Nova Zelândia, você está adiantado. E quando você está ali próximo às Ilhas Havaí, você estaria atrasado. Tá? Então, quando se ultrapassa essa linha internacional de data, você, no caso aí, ganharia ou perderia um dia, tá bom? Então, é uma coisa a se considerar. Fuso horário no Brasil, basicamente, ele vai ultrapassar aí, nesse caso, 60 graus de longitude, ou seja, 4 fusos. São eles -2, -3, -4 e uma parte da Amazônia, uma parte do Acre, o fuso horário -5. Então, quando você, por exemplo, tem uma questão onde fala que no Rio de Janeiro são 11 horas da manhã, que horas que seriam no Pará? Basicamente, você vai ver que seriam 11 horas. Por quê? Porque o fuso horário é igual. Nesse caso, seria o -3.
né? Quando você pensa aí que no Rio de Janeiro são 11 horas, de que horas seriam ali, no caso, em Rondônia? Em Rondônia, você vai perceber que, neste caso, é um outro fuso horário. E este outro fuso horário, ele está indicando aí para a oeste. Ora, eu lembro que no início da explicação, quando o meu destino de fuso horário, o meu segundo ponto a ser analisado, ele vai à direção oeste, eu vou atrasar o meu relógio. Se eu vou atrasar meu relógio e no Rio de Janeiro são 11 horas, em Rondônia seriam 10 horas da manhã. Ok? Então, é uma coisa aí a se considerar. A exemplo que no Acre, suponhamos que seja meio-dia. E que horas seriam em Fernando de Noronha, fuso horário -2? Aqui eu teria que fazer o quê? Ver primeiramente quantos fusos eu iria ultrapassar até chegar ao meu destino, que seria Fernando de Noronha. Lembrando que o fuso horário do Acre é o -5. E Fernando de Noronha, aí, no caso, seria -2. Então, se no Acre seriam meio-dia, primeiramente, o meu destino ele estaria a oeste ou a leste? A leste. Então, eu iria adiantar o meu relógio. Então, seria aí, no caso, meio-dia, seriam 13 horas, 14 horas, 15 horas em Fernando de Noronha. Ok? Então, eu posso atrasar ou adiantar, dependendo da direção que eu estiver querendo aí como objetivo. Tá bom? Então, aqui temos algumas características acerca do nosso fuso horário no Brasil. E a questão do horário de verão. Lembrando que um decreto aí, um projeto de lei de 2019, aboliu o horário de verão. Tá? Mas, teoricamente, né, ele ainda pode ser lido e estudado, que no caso é o adiantamento em 1 hora, né, normalmente feito aí no verão, nos estados pelo qual vocês estarão vendo aí no slide, né? Alguns estados aí do centro-oeste, sudeste e região sul, ficando de fora, neste caso, a região nordeste e norte, como vocês podem ver. Hoje em dia, né, a partir de 2019, por decreto presidencial, o fuso horário foi abolido. Ok? Então, irei aqui parar esta partilha, né? E estarei indo ao quadro que está atrás de mim aqui para explicar algumas questões acerca do fuso horário, ok? Lembrando também que o post acerca da presença estará sendo criado daqui a pouco, tá? E se houver alguma dúvida, não há problema nenhum aí em digitar no chat, né, do Meet, qual seria aí o seu comentário, sua dúvida, ok? E lembrando também que iremos estar posteriormente acessando, né, a nossa atividade que já está registrada ali, que já está colocada no Classroom da nossa respectiva turma, ok? Bom, então, quando temos aí esta questão do fuso horário, nós temos duas formas de análise. Uma, através aí do fuso horário em si, nosso fuso horário em si, né, que compreende aí, a exemplo, né, fazer aqui um esqueminha, através de números, que seriam os números do fuso horário. Temos também aí a análise do fuso horário pela longitude em si, né? Que no caso aqui seria, lembrando que a cada fuso é equivalente aí a 15 graus, né? Então eu teria aqui o zero como o grau
0, o 1, nesse caso, seria o 15 graus, o 2 seria o 30, o 3 seria 45 até 180. E aqui, nesse caso, a leste, né? E aqui seria menos 15, menos 30, menos 45, e assim vai, neste caso, a oeste. Então, a análise sempre será feita desta forma, ok? Aí, utilizando aqui um exemplo, inclusive se baseando aí no nosso exercício, que iremos acessar posteriormente, o seguinte exemplo aqui, né? Em um determinado ponto, neste caso aqui, o ponto do fuso horário mais 8, colocando aqui, tá? Seriam, colocando aqui, 2 horas da manhã de 11/4, colocando aqui uma data hipotética, né? Aqui, o objetivo seria o quê? Que horas que seriam em alguns respectivos fusos horários? Então, nesse caso aqui, seria o seguinte, né? Deixa eu só fazer uma conferência aqui, ok? Lembrando que quem tiver em dúvida, não se acanhe em fazer perguntas, tá? Então, deixa eu pegar aqui um determinado fuso horário. Lembrando, né, recapitulando aquilo que estava aí no slide, sempre quando há o mesmo hemisfério da partida para o destino, sempre irá subtrair, tá? E quando há hemisférios diferentes, sempre irá fazer a soma, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo de hemisférios diferentes, né? Nesse caso, seria, vou colocar aqui uma cor diferenciada, gostaria de saber que hora e data seriam no hemisfério menos 5. Esse hemisfério menos 5, lembrando que aqui eu estarei mostrando o cálculo oficial e depois estarei mostrando aí o cálculo no macete, que é muito mais rápido, tá? Mas é necessário fazer essa amostragem de ambas as formas, tá? Primeiramente, se é hemisfério diferente, eu preciso somar, né? E somar, qual seria esse primeiro objetivo da soma? Descobrir quantas horas tem de diferença entre um ponto e outro, tá? Então, nesse caso aqui, qual seria a soma? A soma seria o seguinte, seria 5, que é equivalente aqui ao fuso horário do destino, mais 8, que é equivalente ao outro fuso horário, ok? Neste caso, eu irei obter a minha resposta aqui, que seria 13 horas de diferença. Então, a primeira parte, deixa eu colocar aqui, ó. Primeira parte do nosso cálculo está pronta. Vamos para a segunda parte? Vamos conhecer a segunda parte. Então, vamos lá. Olha só. A segunda parte seria, eu vou pegar, nesse caso aqui, a hora do meu primeiro ponto, tá? Subtraída pela hora, quantidade de horas de diferença. Então, olha só a segunda parte como é que vai ser, ó. Nesse caso aqui, seria 2 horas, que é equivalente a essa hora, tá bom? Foi a hora estipulada pelo primeiro ponto, tudo bem?
menos a quantidade de diferença de horas. Ó. Tudo bem? Então, neste caso, qual seria o valor desta conta? Uma conta simples, tá? Que até uma criancinha consegue fazer. Daria menos 11. Então, aqui é a segunda parte de nosso cálculo. Tudo bem? Beleza, então. Professor, existe hora menos 11? Não. Se alguém me perguntar na rua, que horas são? E eu falo, olha, são menos 11h15. Isso seria a minha resposta? Não. Provavelmente a pessoa ia achar que eu seria uma pessoa maluca, né? Então, nesse caso, como que eu vou descobrir qual é a hora real, né? A hora final aí que eu preciso saber, o meu resultado final, que vai ser a terceira parte da nossa conta, tá? Neste caso, seria, primeiro, arredondando, quantas horas tem um dia? 24 horas. Então, ó, 24 menos a quantidade de horas da segunda continha. 11. Neste caso, daria o quê? 13 horas, tá? De que dia? Agora eu preciso saber. Aqui, ele está dizendo que é 11/4. Só que, quando eu vou para a oeste, nesse caso eu estou indo aqui de um fuso horário positivo para um fuso horário negativo. Então, nesse caso, eu estou indo de leste para oeste. Significa que eu estou atrasando o meu relógio. Ó. É só fazer o primeiro macetinho aqui, ó. Oeste e leste. Então, o que vai acontecer? Se eu estou indo de leste para oeste, eu vou atrasar. Não tem jeito. Se fosse ao contrário, adiantaria. Muda-se tudo, tá? Então, nesse caso, eu estou atrasando. Se eu estou atrasando, ao invés de ser dia 4, aliás, dia 11/4, aqui a resposta, 13 horas de 10/4. 100%. Aqui, eu vou mostrar para vocês o cálculo que eu posso fazer de uma outra forma. Parece difícil, parece horrível isso daqui, né? Mas vamos tentar entender agora da forma mais fácil. Vamos lá. Olha só. Vou apagar. Colocar menos número, vai bugar menos a nossa mente. Ok? E aí, olha que macete legal, gente. Ó. Vou tentar fazer aqui uma tabelinha, tá? Olha que interessante, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Tá? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Só para exemplificar. O que eu fiz aqui, pessoal? Olha só. Aqui eu fiz os números do fuso horário, né? Greenwich, 0. Aqui são os fusos horários positivos, fuso horário negativo, leste e para cá oeste. Legal, show. Aqui, você vai reparar... deixa eu colocar um vermelhinho aqui. Deixa eu pegar uma caneta nova. Essa caneta está acabando a tinta. Ó. Nesse fuso horário mais 8, são 2 horas de 11/4. Beleza? Que horas seriam no fuso horário aqui menos 5? Né? No caso, ele quer saber aqui, ó.
Que horas seriam nesse bendito e abençoado fuso horário? O que você vai fazer? Brincadeira de criança. Primeiro, qual o requisito para eu fazer esse macete? Ter dedos nas mãos. Pessoa, eu sou deficiente, não tenho dedos nas mãos. Creio que você deve ter dedo no pé, então você conta. Você precisa contar. E você vai usar os seus dedinhos para contar. Simples assim, igual criancinha faz. Tá? Então, olha só. São 2 horas. O que vai acontecer? No 7, seria 1 hora. No 6, 0 hora. No 5, 23, 22, 21. Olha que macete legal. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Caraca, professor, ficou igual aquele cálculo grandão que bugou minha mente. Exatamente. Olha que macete legal você consegue usar para fazer esse cálculo do fuso horário. Rápido, tranquilo, indolor. E você ainda contou ou no dedinho ou contou na tabelinha. Ih, mas tá faltando uma coisa. Qual é o dia? Ora, eu sei que o próximo dia sempre há depois de quê? 0 hora. 23h59, 0 hora. Feliz ano novo, né? Beleza. Então, aqui, vou botar outra cor aqui para não ficar fundido. Ó. Então, ó, aqui é dia 11, aqui é dia 11, aqui ainda é dia 11. E aqui no 23? Já é dia 10. Então, aqui também dia 10, 10, 10, 10, 10. Vamos ver se até aqui também vai ser 10? Com certeza. 10 do 4, 10 de abril. Então, aqui, o que você entendeu aqui? Você entendeu as duas formas de fazer o cálculo. Uma baseada no cálculo padrão, para quem gosta da matemática, e para quem não curte muito matemática, faz o cálculo no macetão. Beleza? Tranquilo? Então, legal. Ó, vou apagar aqui de novo. E vou utilizar um outro jeito aqui de estar fazendo o cálculo. Olha só. Primeiro, deixa eu pegar aqui fuso horário mais 11. Fuso horário mais 11. Tá? Aqui é o fuso horário mais 8. E o meu destino é o fuso horário mais 11. Mas, que horas seriam no fuso horário mais 11? Para quem entendeu o macetão, já vai 8, 9, 10, 11. Ah, já sei que horas que seriam. Né? Já pegou o jeito. Agora, e se você quiser fazer o cálculo para comprovar que aquilo ali é, né, cientificamente, matematicamente, é aquilo. Vamos lá. Nesse caso aqui, lembra que quando você trabalha com hemisférios iguais, há uma subtração, e hemisférios diferentes, ele, no caso, ele vai ter aí uma soma. Né? Então, o que a gente faria aqui nesse caso? Tá? Mesmo hemisfério subtrai. Então, eu vou pegar, olha isso aqui, ó, 11 menos 8 é igual a 3. Simples assim. Tá bom? 11 menos 8 igual a 3. Aí, eu preciso saber, né, primeira parte, ó, primeiro. Né, vamos para a segunda agora. A hora de fato. Qual é a hora, nesse caso, tá? Qual é a hora do estipulado aqui do primeiro ponto? 2 horas. E quantas horas são de diferença? 3 horas. Então, aqui seria 2 mais 3
5 horas da manhã de 11/4. Olha lá. Quanto tempo a gente levou para fazer esse cálculo? Uns 5 minutos, aproximadamente, né? Vamos fazer no macetão? Vamos lá. Nem vou apagar aqui, não. Vou só fazer com outra cor aqui. Então, ó, aqui no mais 8, são 2 horas. Vou botar só o número 2 aqui. Deixa eu completar até o 11, ó. 9, 10, 11. Que horas que seriam no 11? Vamos ver quantos segundos a gente vai levar para descobrir? Vamos lá. Ó, 2 horas. 3 horas. 4 horas. 5 horas. Quantos segundos eu levei? Menos de 10 segundos. No macetão, em menos de 10 segundos, você fez um cálculo que em mais de 5 minutos você levou. Viu como é que é legal? Beleza? Bacana. Então, eu mostrei para vocês aqui, gente, a base para vocês compreenderem aí a conversão e o cálculo do que seria o fuso horário. Tá? Se você quiser mais algum exemplo, você tem exemplos quando você usa o grau da longitude. Tá? Então, por exemplo, você pode pegar ali 30 graus a leste para 90 graus a leste, que horas que seriam? Gente, a base vai ser a mesma. Tá? Ou você conta no macete, usando o mapa, ou você conta aí no próprio cálculo. Tá? Então, por exemplo, se você quiser saber aqui, pegando aqui o nosso mapão, o seguinte. Olha que coisa interessante. Para alinhar ele um pouquinho aqui, tá? Olha que coisa interessante. Vou pegar um exemplo aqui, ó. 30 graus a leste são 16 horas. Então, deixa eu no mapa aqui. 30 graus leste, ó. 16 horas. Que horas que seriam em 90 graus a leste? Aqui. O que eu vou fazer nesse negócio? Eu vou fazer o seguinte. Lembra do macetão? Eu vou contar. Da mesma forma que eu conto fuso, eu vou contar a cada 15 também. Então, ó, se são 16, olha que legal, ó. 17, 18, 19, 20 horas. Ponto final. Acabou. Legal. Então, aqui no 90 são 20 horas. E horas que seriam no fuso horário menos 15. Aqui, ó. Eu vou adiantar ou vou atrasar? Vou atrasar, tô indo para trás, né? Ninguém adianta andando para frente. Aliás, ninguém atrasa andando para frente, né? Então, vamos lá, ó. 90, 20 horas. 19, 18, 17, 16, 15, 14 e 13 horas. Então, aqui seria, no caso, 13 horas. Tá bom? Então, gente, essa é a explicação básica de nosso conteúdo aí acerca do fuso horário, tá bom? Então, estarei neste momento compartilhando com vocês mais uma atividade para a gente fazer rapidinho e eu vou deixar livre escolha de vocês de poderem estar fazendo pela macete ou pelo cálculo. Isso aí vai com vocês, tá? Então, olha só, vou estar compartilhando aqui uma tela. Vou botar aqui uma janela. Bom, nós temos aqui na nossa atividade olha só, este exercício. Este exercício, ele, neste caso aqui, você irá colocar o seu nome, tá? E acerca de alguns pontos de fuso, como vocês podem estar vendo, vocês irão calcular, por exemplo, do A para o ponto B. Repara aqui, ó, do mais 8 para o menos 10. Né? Aqui, ó, o C, do mais 8 para o menos 3.
esse aqui, ó, do +8 para o +6, tá? Então, você vai tentar aí fazer o cálculo, tanto via macete, quanto via cálculo padrão, tá bom? Terminada essa atividade, basta clicar em enviar, ok? Então, estarei criando neste momento o post da presença, irei aqui parar este vídeo, tá? Mas estarei de plantão até o término da aula para esclarecer aí dúvidas que possam vir a surgir, ok?